Meus olhos viram o fim. Eu sou João e estou aqui para relatar a história que se revelou diante de mim. Eu testemunhei o juízo final. Eu vi a besta e vi aquele que triunfa sobre todos. Prestem muita atenção, pois bem-aventurado é aquele que compreende esta profecia, porque o tempo determinado está à nossa porta. Eles tentaram extinguir minha voz. Acreditaram que o exílio nesta rocha estéril quebraria meu espírito. Estavam convencidos de que, ao me lançarem em Patmos, minha mensagem se dissolveria na espuma do mar. Mas eles jamais poderiam compreender a verdade. Nenhuma cela de prisão, nenhuma ilha isolada, nenhum decreto imperial do próprio César poderia jamais silenciar a voz do Todo-Poderoso. Eu sou João, o próprio discípulo a quem Jesus amava. Sou aquele que reclinou a cabeça em seu ombro durante aquela última ceia. Eu estava ao pé da cruz. Meus próprios olhos viram o túmulo vazio. Minhas mãos tocaram as feridas do Senhor ressuscitado. E pelo crime de proclamar o seu nome, fui expulso, arrancado de meus irmãos e irmãs e deixado para perecer neste lugar desolado. Mas eu nunca estive verdadeiramente só. No dia do Senhor, os céus se rasgaram bem diante de mim. O que eu vi, o que me foi ordenado documentar, não se destinava apenas aos meus olhos, mas a vocês, a cada pessoa que tem ouvidos para ouvir. Eu testemunhei o final da história. Vi estrelas despencarem dos céus, vastas águas coagularem em sangue e gafanhotos saírem em enxames do abismo para atormentar a humanidade. As vozes de meus irmãos e irmãs clamavam de debaixo do trono de Deus, seus lamentos cheios de angústia, enquanto suplicavam por justiça. Observei enquanto o cordeiro quebrava os selos, e a cada um novo horror era liberado sobre o mundo. Guerra, fome, pestilência. O som das trombetas abalou os próprios alicerces da terra, enquanto fogo chovia do céu. Os mares se tornaram amargos e criaturas de pesadelo foram soltas sobre a humanidade. Vi a grande meretriz, Babilônia, embriagada com o sangue dos santos, montada sobre a besta escarlate. E atrás dela, o grande dragão sussurrava suas mentiras insidiosas, seduzindo o mundo inteiro para sua ruína final. Então, o confronto final se aproximou. Enquanto eu estava sentado ali, sozinho nas praias rochosas de Patmos, senti uma presença tão poderosa que era inegável. De repente, eu o vi, Jesus Cristo, glorificado, em meio a uma cascata de luz radiante. Seu rosto brilhava como o sol, sua voz rugia como o som de águas torrenciais, e seus olhos ardiam com um fogo sagrado. Ele falou comigo, e suas palavras ressoaram profundamente em minha alma. João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Caí a seus pés como se estivesse morto, mas ele gentilmente pousou sua mão sobre mim. Não tenhas medo, disse ele. Eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele então me ordenou que escrevesse tudo o que vi e enviasse este registro às 7 igrejas. Suas palavras se tornaram o pulsar do meu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependam-se, permaneçam fiéis e vençam. O tempo está próximo. Meu coração batia forte no peito enquanto eu era espiritualmente elevado a um reino além de qualquer coisa que eu pudesse ter concebido. Ali, diante de mim, estava o trono de Deus, resplandecendo com uma luz tão brilhante que temi que meus olhos fossem queimados. Ao redor dele estavam 24 anciãos, adornados com vestes brancas puras e coroados com ouro, sua presença apenas magnificando a majestade avassaladora da cena. Era um espetáculo impossível de absorver completamente. O poder puro, a pureza imaculada, a glória indomável.
era mais do que minha mente mortal podia processar. E então eu os vi, os 4 seres viventes. Um parecia um leão, outro um boi, um terceiro tinha o rosto de um homem, e o último se assemelhava a uma águia em pleno voo. Eles circulavam o trono incessantemente. Suas vozes, um coro constante proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. A adoração deles abalou os próprios alicerces do céu, e eu me senti totalmente pequeno, insignificante, esmagado sob o peso de sua adoração. Se esta descrição já está te cativando, demonstre seu apoio com um like para eu saber que você está comigo nesta jornada. Mas então, meus olhos foram atraídos para algo ainda mais profundo. Na mão direita de Deus havia um rolo, fechado com 7 selos. Isso não era apenas um documento, era o destino de toda a humanidade. O desdobramento do plano final de Deus para a justiça, redenção e restauração. No entanto, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra, foi encontrado digno de abrir aquele rolo ou mesmo de olhar para dentro dele. Naquele momento, um peso insuportável esmagou minha alma. Se ninguém pudesse abri-lo, o plano de Deus permaneceria selado para sempre. A história ficaria sem solução. O mal não seria punido e a salvação permaneceria incompleta. O pensamento me despedaçou. Comecei a chorar amargamente, não por simples curiosidade, mas de um lugar de santa angústia. Que esperança restava para o mundo se ninguém era digno? No meio da minha dor, um dos anciãos colocou a mão no meu ombro. Não chores, disse ele, sua voz ressoando com esperança. Vê, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é digno de abrir o rolo e seus 7 selos. Olhei para cima, meu coração acelerado, esperando ver um leão feroz e intocável. Mas em vez disso, o que vi foi um cordeiro, parecendo como se tivesse sido imolado, mas de pé, firme. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Este cordeiro, aquele que havia sido abatido, era agora quem detinha toda a autoridade para desvendar nosso destino. Enquanto o cordeiro avançava e tomava o rolo da mão de Deus, toda a atmosfera do céu mudou. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele em adoração. Cada um segurava uma harpa e taças de ouro transbordando de incenso que, me foi dito, representavam as orações do povo de Deus. E então eles começaram a cantar um novo cântico, uma melodia que perfurou minha alma. Digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Naquele momento, não consegui mais me conter. Chorei novamente, não apenas pelo cordeiro que havia conquistado através do sacrifício, mas porque eu sabia que este era o ponto de virada. O peso do que eu estava testemunhando era imenso. O cordeiro era a chave para tudo. Seu sangue havia comprado a salvação para todos, e agora ele segurava o próprio futuro do universo em suas mãos. Enquanto o cordeiro se aproximava do trono, eu mal podia suportar a intensidade de sua presença. Era uma força de profunda ternura e poder avassalador, diferente de tudo que eu já havia experimentado. Ele estendeu a mão, pegando o rolo da mão de Deus. Ao fazê-lo, tudo ao meu redor pareceu estremecer. Os próprios céus pararam em antecipação, prendendo a respiração coletiva. No momento em que ele começou a abrir os selos, a atmosfera crepitou com uma nova tensão. Uma sensação de pavor iminente, misturada com maravilha divina, me invadiu, enquanto a primeira visão começava a se desenrolar. Quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, o ar zumbiu com um poder
que eu podia sentir no fundo dos meus ossos. O céu prendeu a respiração, e naquele silêncio carregado, o primeiro cavaleiro emergiu. Ele era uma figura em um cavalo branco brilhante, sua própria presença irradiando uma aura de autoridade. À primeira vista, ele parecia majestoso, nobre e intocável, usando uma coroa de ouro e carregando um arco, como se estivesse prestes a inaugurar uma nova era. Por um momento fugaz pensei, é isso, este deve ser o Salvador que conquistará o mundo, restaurará a justiça e enxugará todo o nosso sofrimento. Mas enquanto meus olhos permaneciam fixos nele, uma percepção sombria e arrepiante se insinuou sob minha pele. A coroa que ele usava não era um símbolo de honra, mas uma marca de conquista. O arco que ele carregava não era para defesa, era uma arma de dominação. Este cavaleiro não vinha para salvar o mundo, ele vinha para subjugá-lo. Ele era a própria personificação da falsa esperança, prometendo paz enquanto entregava apenas sua ilusão. Sua vitória seria de manipulação magistral, um triunfo não sobre o mal, mas sobre os corações e mentes de todos que caíssem em suas promessas vazias. Ele não era um libertador, ele era um grande enganador, vindo para envolver o mundo em correntes forjadas de mentiras. À medida que aquele primeiro selo se abria ainda mais, meu coração se apertou de pavor. O segundo selo foi quebrado. E então, da escuridão que se seguiu, emergiu um cavaleiro em um cavalo vermelho flamejante. Não havia absolutamente nenhuma dúvida sobre seu propósito. Seu cavalo ardia de raiva, como uma besta que havia subido das próprias profundezas do inferno, completamente consumida pelo fogo. O próprio ar ao seu redor crepitava com sede de sangue, e em sua mão ele empunhava uma espada enorme, pronta para desencadear o caos absoluto. Este não era um herói. Este era um arauto da destruição, o caos encarnado. O Cavaleiro Vermelho não tinha interesse em acordos de paz ou tratados. Ele estava aqui para libertar o inferno na Terra. Sua espada não era apenas para a batalha. Era um símbolo do derramamento de sangue desenfreado que se seguiria em seu rastro. No momento em que ele cavalgasse, a Terra começaria a tremer. A guerra irromperia como um incêndio florestal, despedaçando famílias, nações e o próprio tecido da humanidade. Ele não se importava com justiça ou verdade. Seu único desejo era espalhar violência, ódio e conflito. Seu caminho seria marcado pelos corpos dos caídos, e o solo da terra ficaria encharcado com o sangue dos inocentes. Onde o Cavaleiro Branco ofereceu uma falsa vitória, o Cavaleiro Vermelho não entregaria nada além de devastação total. Quando o terceiro selo foi quebrado, um arrepio percorreu minha espinha. O mundo pareceu prender a respiração quando um novo cavaleiro emergiu, desta vez em um cavalo negro como piche. Sua chegada foi como a escuridão invasora de uma fome, uma praga insidiosa se arrastando para devorar tudo em seu caminho. Seu rosto estava obscurecido por sombras, mas suas mãos, segurando as rédeas, eram mortalmente pálidas, como se a própria vida tivesse sido drenada delas. O cavalo preto, um símbolo sombrio de escassez e sofrimento, movia-se com um passo lento e deliberado, como se carregado pelo peso da própria fome. Eu quase podia sentir a terra gemendo sob seus cascos, um mundo à beira do colapso. Este cavaleiro não trouxe guerra ou conquista, mas algo muito mais insidioso: a fome. Sua presença sinalizava o início de uma fome tão generalizada que devastaria o globo, deixando apenas ruína em seu rastro. O céu ficaria pesado com o fedor da morte enquanto as colheitas falhavam. Os rios secavam e o solo se tornava estéril. O cavaleiro segurava uma balança,
significando um tempo em que a comida se tornaria uma mercadoria rara e cara. À medida que essa balança pendesse, o preço do grão, do sustento básico, subiria para além do alcance da pessoa comum. Uma única porção de pão custaria o salário de um dia, e os recursos mais preciosos da terra seriam acumulados pelos ricos e poderosos enquanto os pobres morriam de fome. As pessoas implorariam por comida, mas seus gritos seriam abafados pela medição implacável e injusta da balança. Uma fome assolaria o mundo, estendendo-se por nações e despedaçando a sociedade. Não haveria escapatória. Mas quando o Cavaleiro Negro passou, outra figura emergiu. Esta em um cavalo pálido, esverdeado. A simples visão dele fez meu sangue gelar, pois sua aparência significava a morte que se segue à fome. A conclusão inevitável de um mundo consumido pela fome e pelo desespero. O cavalo pálido era doentio, quase em decomposição, um símbolo da morte e da doença que varreriam a terra. O próprio cavaleiro era uma mera sombra, seu rosto macilento, sua presença carregando o fedor da decomposição. Seu nome era Morte, e seu companheiro era o Hades, a própria sepultura, cavalgando ao seu lado, pronto para reivindicar o que a fome havia deixado para trás. O mundo seria mergulhado em um pesadelo de doença e pestilência. A doença se espalharia como um incêndio, sem cura e sem trégua. Apenas a marcha implacável da morte por todos os cantos do globo. O próprio ar carregaria o peso da doença, infectando fracos e fortes. Os doentes superariam os saudáveis em número, e a morte viria rapidamente, silenciosamente, ceifando vidas aos milhões. Essas pestilências consumiriam cidades e nações inteiras, deixando para trás nada além do fedor da decomposição e dos gritos daqueles que haviam perdido tudo. Se você acha essas visões tão intensas quanto eu, considere compartilhar este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem. À medida que os selos eram quebrados, os clamores dos mártires romperam a quietude do céu. Suas vozes se ergueram em um rugido ensurdecedor, denso de angústia, suplicando por justiça. Eu podia ouvi-los tão claramente. Meus irmãos e irmãs em Cristo, rostos tanto familiares quanto desconhecidos, todos exigindo retribuição pelo preço brutal que haviam pago. Seu sangue havia manchado a terra, e agora suas vozes ecoavam pela eternidade. Vi o rosto de meu próprio irmão Tiago, sua vida roubada pela espada de Herodes em uma decapitação rápida e impiedosa. Eu ainda podia sentir o peso agudo de sua ausência, a picada daquela injustiça. Então vi André, pendurado naquela cruz em forma de X, sofrendo por dias, seu corpo atormentado pela dor, mas sua fé inabalável. E Tomé, atravessado por uma lança, seus momentos finais, um testemunho de sua crença inabalável. Bartolomeu, esfolado vivo, sua pele arrancada de seu corpo como se ele não fosse nada. No entanto, seus espíritos queimavam mais brilhantes do que nunca. Sua agonia era inimaginável, mas ali estavam eles, exigindo a vingança de Deus. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas os habitantes da terra e vingas o nosso sangue? Clamavam eles. Não era apenas dor em suas vozes, era uma exigência justa para que Deus agisse, para corrigir os erros que haviam sido cometidos. Os céus tremeram em resposta. Uma escuridão desceu como uma mortalha sufocante, apagando o sol e lançando o mundo em uma sombra assustadora. Estrelas caíram do céu como meteoros de fogo, colidindo com a terra com força violenta. O chão tremeu sob meus pés, enquanto cidades desmoronavam e nações caíam. A própria terra parecia clamar em agonia, compartilhando do sofrimento dos mártires. E então,
Em meio a tudo isso, veio um silêncio profundo, pesado e aterrorizante. Era como se o universo inteiro tivesse parado, prendendo a respiração. 7 anjos estavam prontos para desencadear o juízo final. O silêncio pairava no ar, denso de antecipação. Eu soube naquele momento que, quando a primeira trombeta soasse, nada no mundo seria o mesmo. A primeira trombeta soou. Seu som tão alto e estridente que parecia que os próprios céus haviam se rachado. Uma tempestade como eu nunca tinha visto choveu. Fogo e granizo misturados com sangue, caindo do céu como a própria ira de Deus. Assisti com horror enquanto 1/3 das árvores era incendiado. Os campos antes vibrantes reduzidos a restos carbonizados. A fumaça acre encheu o ar, e meu coração afundou com a escala da devastação. Isso era julgamento, e era implacável. Então veio a segunda trombeta, e testemunhei uma montanha gigante, toda em chamas, sendo lançada ao mar. Ela se chocou contra as águas com um rugido ensurdecedor, enviando ondas de choque por todo o globo. Os oceanos, a própria força vital do planeta, tornaram-se sangue. 1/3 de todas as criaturas marinhas pereceu, seus corpos sem vida flutuando em um cemitério carmesim. Era como se o próprio mar tivesse se voltado contra nós. Quando a terceira trombeta soou, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu. Seu nome era Absinto, e era uma maldição. Atingiu os rios e as fontes, envenenando 1/3 das fontes de água doce, tornando-as amargas. As pessoas que bebiam das águas contaminadas morriam em agonia. O amargor não estava apenas na água, estava nos corações das pessoas. Um reflexo do próprio veneno espiritual do mundo. Tive que me perguntar: nossa própria ganância e rejeição da verdade nos levaram a este ponto? Então veio a 4ª trombeta. O sol foi atingido, de modo que 1/3 de sua luz foi escurecida. A lua e as estrelas foram igualmente afligidas. A luz que antes dava calor e vida, agora pairava no céu como uma brasa moribunda. O mundo estava sendo despedaçado, pedaço por pedaço, e a luz estava se apagando. Quando a 5ª trombeta soou, um horror, além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado, foi desencadeado. Do abismo, uma terrível nuvem de gafanhotos se ergueu, um enxame tão vasto que escureceu o céu. Mas estes não eram insetos comuns. Eram criaturas demoníacas do próprio poço do inferno, com corpos como cavalos preparados para a batalha e rostos como de homens. Eram liderados por seu rei, Abaddon, o Destruidor. Eles não foram enviados para devorar colheitas, mas para atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus. Sua picada era como a de um escorpião, infligindo uma agonia tão insuportável que as pessoas implorariam pela morte, mas não a encontrariam. Por 5 meses, seu sofrimento foi implacável. Vi o terror em seus olhos enquanto imploravam por um alívio que nunca viria. Então, a 6ª trombeta soou, e meu coração afundou ainda mais. Os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates foram libertados. Deles, um vasto exército demoníaco avançou, com 200 milhões de soldados, uma praga sobre a terra. Com eles vieram fogo, fumaça e enxofre, e 1/3 de toda a humanidade foi morto. A terra ficou encharcada de sangue, e os gritos dos moribundos encheram o ar. Não havia escapatória. No entanto, mesmo em meio a essa destruição inimaginável, aqueles que sobreviveram ainda não se arrependeram. Nos céus, o templo de Deus foi aberto, e ali diante de mim estava a arca de sua aliança. O templo brilhava com uma luz pura e santa, um farol de retidão no caos. A importância deste momento me atingiu como um trovão.
O tempo da misericórdia havia passado. O tempo da justiça havia chegado. Deus estava se preparando para trazer seu juízo final sobre a terra. Para que você não perca o que acontece quando esse juízo final cair, que tal tirar um momento para se inscrever agora e ativar o sininho? Você vai querer fazer parte da comunidade Biblá para o que vem a seguir. Enquanto eu estava ali, com o coração pesado com o peso da visão, mal podia acreditar em meus olhos. Uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, clamava na agonia do parto. Ela estava prestes a dar à luz um filho, um varão que estava destinado a governar todas as nações com um cetro de ferro. O simples pensamento me encheu de um profundo sentimento de admiração e esperança. Esta criança, o Messias prometido, era quem traria a salvação. Mas então, a atmosfera escureceu. Um monstruoso dragão vermelho apareceu, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças havia 7 coroas. Sua cauda maciça varreu 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. O dragão era implacável. Eu sabia exatamente quem era. O próprio Satanás. Ele se postou diante da mulher, pronto para devorar seu filho no momento em que nascesse. Era isso. A batalha final entre a luz e as trevas. A agonia da mulher era imensa, mas ela se agarrava à promessa da criança. Meu coração acelerou de medo quando a boca do dragão se abriu. Mas antes que eu pudesse sequer respirar, a criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado para ela por Deus, onde seria cuidada. Eu podia sentir seu sacrifício, mas também sabia que ela estava sob a proteção de Deus. À medida que essa visão se desvanecia, outro terror se desenrolava. Do mar, uma besta emergiu. Este era o Anticristo, uma criatura grotesca com 10 chifres e 7 cabeças, com nomes blasfemos escritos sobre elas. Irradiava um poder que era ao mesmo tempo aterrorizante e sedutor, uma autoridade que lhe fora dada pelo próprio dragão. A besta foi capacitada para governar a terra, e pessoas de todas as nações foram atraídas a ela, adorando seu poder e suas promessas. Como, eu me perguntava, o mundo poderia ser tão facilmente cego por uma imitação tão grotesca de poder? Mas piorou. Uma segunda besta emergiu, esta da terra. Parecia um cordeiro, mas falava com a voz de um dragão. Este era o falso profeta, enganando as nações, apontando-as para a primeira besta e exigindo sua adoração. Esta criatura realizava grandes sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu, enganando as massas. Mal pude assistir enquanto as pessoas, cegas por falsos milagres, se curvavam, oferecendo sua lealdade ao Anticristo. E com essa lealdade veio a marca da besta, 666, colocada em suas mãos direitas ou em suas testas. Senti o imenso peso disso. Esta marca não era apenas um símbolo, era uma escolha. Uma escolha entre a submissão às trevas ou a firmeza na luz de Deus. Via a agonia nos rostos daqueles que recusaram a marca. Foram caçados, torturados e mortos. Meu coração se partiu por eles. Mas aqueles que receberam a marca, que se ajoelharam diante da besta, estavam perdidos, condenados para sempre a enfrentar a ira de Deus. O verdadeiro terror era o engano, as mentiras que convenciam as pessoas de que estavam fazendo a coisa certa. Mas eu sabia, mesmo enquanto observava o mundo se curvar, que a justiça de Deus teria a palavra final. O cordeiro venceria. Enquanto os anjos começavam a derramar suas taças, o ar se tornou denso com um peso inabalável. A primeira taça atingiu a terra e, instantaneamente, úlceras horríveis e dolorosas
surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Não eram meros arranhões. Eram úlceras profundas e apodrecidas que queimavam como fogo, implacáveis e incuráveis. As mesmas pessoas que haviam jurado lealdade à besta agora colhiam a primeira safra de sua escolha. Quando pensei que não poderia piorar, a segunda taça foi derramada sobre o mar. E o mar inteiro, transformou-se em sangue, como o de um homem morto. Todo ser vivo no mar morreu. Os vastos oceanos que davam vida à terra haviam se tornado um cemitério desolado e encharcado de sangue. Então veio a terceira taça, derramada sobre os rios e as fontes de água. E eles também se tornaram sangue. Tudo o que antes oferecia água fresca e vivificante, agora estava envenenado. As pessoas que antes bebiam desses rios, agora se encontravam ressecadas, desesperadas e morrendo. A própria terra havia sido traída, e agora estava se voltando contra eles. Quando a quarta taça foi derramada sobre o sol, o próprio sol se tornou uma arma. Foi-lhe dado poder para queimar as pessoas com fogo. O calor tornou-se insuportável, uma fornalha que queimava tudo em seu caminho. Observei as pessoas já sofrendo serem queimadas pela intensidade do sol. Seus gritos ecoavam em meus ouvidos, mas em vez de se arrependerem, eles apenas amaldiçoavam o nome de Deus. Seus corações estavam tão endurecidos que mesmo o calor abrasador e o sofrimento insuportável não podiam fazê-los se ajoelhar. O que você acha dessa recusa em se arrepender? É pura rebeldia ou outra coisa? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. No momento em que a quinta taça foi derramada, uma escuridão profunda e sufocante desceu sobre o trono da besta. Seu reino foi mergulhado na escuridão. As pessoas roíam as línguas de agonia e amaldiçoavam o Deus do céu por causa de suas dores e de suas úlceras, mas se recusaram a se arrepender do que haviam feito. Seus corações estavam tão endurecidos que eles sacudiam os punhos para os céus, relutantes em reconhecer seus erros. Então, a sexta taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou para preparar o caminho para os reis do Oriente. Espíritos demoníacos foram aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. A luz que antes cercava o poder da besta, enganando as nações, desapareceu no nada. Vi aqueles que haviam jurado lealdade à besta correndo em terror, tateando em busca de algo para se segurar na escuridão opressiva. Mas não havia nada. Nenhuma luz, nenhuma esperança. No momento em que a sétima taça foi derramada no ar, uma voz alta do trono no templo gritou: "Está feito!" O chão sob mim começou a tremer. Começou com um estrondo baixo, e então, sem aviso, a terra se partiu. O maior terremoto que o mundo já conheceu estava sobre nós. Os próprios alicerces da criação estavam tremendo. E eu a vi. Babilônia, a grande, aquela cidade de pecado, orgulho e rebelião, foi derrubada. Desmoronou diante de mim, suas torres caindo como poeira. As ruas onde os ricos e poderosos antes caminhavam com sua arrogância, agora estavam soterradas em escombros. Os gritos dos mercadores que haviam trocado suas almas por riquezas se perderam no caos. Isso não foi apenas a queda de uma cidade. Foi a queda de tudo o que o mundo sempre representou: ganância, luxúria, poder, orgulho. E agora não existia mais. Este foi o acerto de contas. Um arrepio percorreu minha espinha. Era isso que tudo se resumia. A batalha final havia começado, e eu não podia fazer nada além de observar. Enquanto os exércitos do mundo se reuniam no Armagedon, a terra parecia tremer com uma terrível antecipação. Uma tensão escura e sufocante pressionava tudo.
como se a própria criação estivesse prendendo a respiração. Os exércitos do Anticristo, vastos e inumeráveis, reuniram-se com uma confiança aterrorizante, suas bandeiras tremulando com símbolos de rebelião, suas armaduras brilhando com a falsa promessa de poder. O chão rachava sob o peso de sua arrogância, seus olhos ardendo de ódio, acreditando que sua vitória estava assegurada. Mas enquanto suas fileiras se aproximavam, uma luz rompeu o céu. Uma luz radiante e ofuscante, tão pura que cortou a escuridão invasora como uma espada. Os próprios céus pareceram se abrir, e naquele momento eu o vi. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cavalgando em um cavalo branco. Ele apareceu em glória, banhado em uma luz que queimava através do próprio tecido da escuridão. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Seu manto estava mergulhado em sangue, e o nome escrito nele era o Verbo de Deus. Ele não era o servo humilde que uma vez andou entre nós. Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retornando para reivindicar seu trono. Os exércitos celestiais o seguiram, inúmeros anjos em um branco deslumbrante, cavalgando em seus próprios cavalos. Eles eram os guerreiros da luz, prontos para executar a vontade de seu rei. Enquanto Cristo cavalgava, sua presença por si só quebrou a confiança do inimigo. O Anticristo, antes o governante da terra, olhou para cima em choque, seu sorriso confiante desaparecendo, substituído pelo terror absoluto de um ser que percebeu que o momento do acerto de contas havia chegado. Seus exércitos, antes tão ousados, agora tremiam, sua rebeldia derretendo como geada. A batalha foi rápida e decisiva. A besta, aquela entidade monstruosa, e o falso profeta que havia enganado as nações não foram páreo para o poder do Cordeiro. Foram capturados em um instante, seu orgulho e poder totalmente sem sentido. Eu os vi sendo arrastados por anjos poderosos e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Seus gritos foram engolidos pelas chamas, suas almas condenadas ao tormento eterno. No entanto, um último inimigo permaneceu. Erguendo-se em grandeza monstruosa, estava o dragão, a antiga serpente, o próprio Satanás. O ar ficou gelado. Seus olhos ardiam com fúria desenfreada, sua forma maciça enrolada, pronta para atacar. Ele era a personificação do mal, o pai da mentira. Mas Cristo não se intimidou. Com um aceno de sua mão, um anjo desceu, carregando uma grande corrente. O anjo agarrou o dragão, prendendo-o com aquela corrente tão forte que nem mesmo o príncipe das trevas poderia se libertar. Os rugidos furiosos de Satanás ecoaram, mas foram fúteis. As correntes se mantiveram firmes enquanto ele era arrastado, gritando e furioso, em direção ao abismo, o poço sem fundo. Com um último e ensurdecedor grito, o dragão foi lançado no abismo, e este foi selado sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações até que os 1000 anos terminassem. E naquele momento, os céus se alegraram. Cristo, o Rei, havia triunfado. A paz se espalhou pela terra quando seu reinado começou. Um reinado que duraria 1000 anos. Por 1000 anos, a terra conheceria a retidão, a harmonia e a justiça divina. Seria um tempo de beleza inimaginável. Um tempo em que o Cordeiro se sentaria em seu trono e os fiéis viveriam na glória de sua presença. Era uma visão além das palavras, uma vitória de tirar o fôlego, tão magnífica que os próprios céus se regozijaram. O reino da paz, antes um sonho distante, agora era uma realidade viva. Suas ruas eram pavimentadas de ouro. Seus edifícios brilhavam com uma luz eterna, e o ar era denso com a fragrância de um mundo renovado.
cidadãos de todas as nações viviam em perfeita harmonia. Não havia divisão, nem contenda, nem ciúme. Não havia doença, nem dor, nem sofrimento. Era um reino de descanso eterno, onde todas as promessas de Deus haviam finalmente se cumprido. Depois que os 1000 anos se completaram, Satanás foi libertado de sua prisão pela última vez. No momento em que ele emergiu, pude sentir o ar esfriar enquanto ele saía para enganar as nações mais uma vez, reunindo-as para uma batalha final. Um novo exército das trevas se formou, atraído por suas falsas promessas de poder. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Eles acreditavam que esta batalha seria diferente, que desta vez poderiam vencer. Mas eles estavam cegos. Fogo desceu do céu e os devorou. E o diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O mal foi finalmente e irrevogavelmente destruído. Após a derrota de Satanás, o momento da verdade chegou. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e os céus fugiram de sua presença, e não havia lugar para eles. Toda a humanidade, os vivos e os mortos, estava diante do grande trono branco para o juízo final. Não havia onde se esconder. Cada alma foi chamada para estar na presença do Todo-Poderoso. Os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Os nomes daqueles que foram salvos brilhavam no livro da vida, e a eles foi concedida a vida eterna. Eles entrariam no reino de Deus, onde não haveria mais sofrimento, nem dor, nem morte. No entanto, os ímpios, aqueles que haviam rejeitado a graça de Deus, cujos corações haviam sido endurecidos pelo pecado e pelo orgulho, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Eles foram lançados no lago de fogo, um destino selado por suas próprias escolhas. O julgamento foi justo, inflexível e irreversível. Então, quando o juízo final foi concluído, uma visão de tirar o fôlego se desenrolou diante de mim. Um novo céu e uma nova terra apareceram, radiantes e puros, intocados pela mancha do pecado. Cada canto da criação foi renovado, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente vestida para seu marido. Era uma cidade de beleza inimaginável, seu brilho resplandecendo como uma joia muito preciosa. A luz de Deus iluminava tudo, afastando toda a escuridão. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: Vejam, a morada de Deus está agora entre os homens, e Ele habitará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. O mal não existia mais. Apenas a justiça, o amor e a paz eterna reinavam neste novo mundo. Eu fiquei ali, maravilhado, enquanto as visões do fim se desvaneciam. O peso do que eu tinha visto, o triunfo do Cordeiro, a derrota do mal e a criação de um novo mundo, era quase demais para suportar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu refletia tanto sobre o horror do julgamento, quanto sobre a glória da vitória final de Deus. Meu coração ansiava pelo cumprimento final de suas promessas. Sussurrei suavemente: Vem, Senhor Jesus. As palavras pareciam ecoar no silêncio do momento. Minha alma ansiava por seu retorno, pela restauração de todas as coisas. Então, como se meu clamor tivesse sido ouvido, a luz ao meu redor se tornou mais brilhante. Uma voz, inconfundível e cheia de autoridade, ressoou:
Eis que venho sem demora. Senti cada parte de mim tremer, e meu coração se encheu de esperança. Sua promessa não era um sonho distante, era uma certeza. O rei estava vindo e tudo seria corrigido. Caí de joelhos, sobrecarregado pela realidade de tudo aquilo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E naquele momento, soube com cada fibra do meu ser que o fim do mal estava próximo e o começo da eternidade já havia começado.